Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão. A semana, vamos dizer que está começando, né? A semana começou ontem, mas começou bem demais com vitória do Vasco de virada sobre o Atlético Paranaense. Então essa terça-feira, esse resto da semana, enfim, até quinta-feira pelo menos, será uma semana tranquila. Na quinta-feira tem jogo importante demais, Copa do Brasil contra o mesmo Atlético Paranaense. Bom, a gente vai falar, é claro, sobre o jogo de ontem, a gente vai ouvir aqui o treinador do Vasco, Rafael Paiva, a gente vai ouvir aqui o Marcelo Santana, que é o diretor de futebol do Vasco, né, que acabou pedindo desculpas ali ao Atlético Paranaense por conta da confusão do jogo de ontem. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. O Vasco anunciou reforço no dia de hoje, né? O Vasco acertou a contratação do atacante Jean Davi, e você vai ter também os detalhes aqui. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e vou começar esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama, e aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil. É só você clicar que você é direcionado ao site deles, e lá você vai ser muito bem atendido, né? Você vai ser atendido via WhatsApp, e se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? A Mais Ágil é parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, o Vasco venceu ontem, né, 2-1 de virada, mais um show, né, de Pablo Verratti ontem, mais uma vez, ajudando demais o Vasco da Gama. É impressionante, né, como o nosso Pirata é um jogador diferente, como ele vem ajudando o Vasco desde que chegou no ano passado. Com a vitória de ontem, o Vasco foi para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Vasco está a 8 pontos do G6, que é a vaga para a Libertadores, e está 9 pontos acima do Z4, né? Uma distância bem confortável para a zona do rebaixamento. Nesse momento o Vasco está ali na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas na virtual, vamos dizer assim, zona de classificação para a Libertadores, porque geralmente o 8º colocado acaba indo para a Libertadores, né? Porque o campeão da Copa do Brasil geralmente fica entre os 6, e o campeão da Libertadores, se for brasileiro, né, campeão da Libertadores ou Sul-Americana, vai abrir mais uma vaga, né, e pode virar G8 no Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, o Vasco está ali na virtual zona de classificação para a Libertadores, mas é claro, tem muito caminho ainda pela frente, né, para o Vasco percorrer. Bom, no jogo de ontem, a gente teve uma confusão ali na parte final, né? Jogadores de Vasco e Atlético Paranaense chegaram, enfim, a se estranhar feio. O segurança do Vasco e um jogador do Atlético chegaram às vias de fato, né? Chegaram realmente a trocar socos ali. E o Marcelo Santana, que é o diretor de futebol do Vasco, né? Logo após a partida, na entrevista coletiva, ele pediu desculpas ao Atlético Paranaense pela confusão. Confira só. Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense, e a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha, e eventualmente a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Então era esse pronunciamento que eu queria fazer aqui antes dessa coletiva do nosso técnico do Paiva, para que o Paiva possa falar mais da parte de campo, dos jogadores, do desempenho. Aí vocês conduzem com o Paiva como vocês estão habituados. Mas era mais para o Vasco deixar esse posicionamento, pedindo desculpas e afirmando que a gente vai tomar as medidas necessárias internamente. Obrigado, Marcelo. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre essa declaração do Marcelo Santana. Eu, sinceramente, acho que o Marcelo Santana, antes de pedir desculpas, eu acho que talvez
Eu até entendo o fato de fazer uma média, de, olha, não, botar panos quentes no que aconteceu, eu até entendo essa atitude. Mas antes de falar, de pedir desculpas ali pro Atlético, primeiro ele tinha que vir nessa entrevista coletiva reclamar do absurdo que fizeram com o Vasco na partida, né? Porque o Vasco teve um gol legítimo, muito mal anulado, um golaço do Hugo Moura. O Vasco foi garfado ontem em São Januário e o nosso diretor não deu um pio, não falou nada. Aí desculpa Atlético Paranaense, desculpa Petralha, aí ele apareceu. Mas para reclamar dos interesses do Vasco ali, aí ele não fala nada. Para contratar também, o senhor Marcelo Santana até agora nada, né? Nada. Tá aí no Vasco há 3 meses, não arrumou nada ainda, né? A janela fecha segunda-feira e reforço nada. Enfim, como eu disse, eu até entendo, apesar de não concordar, que eu acho que não tem que pedir desculpas nada, porque de certa forma até expõe o profissional do Vasco, segurança lá, que estava defendendo os jogadores. O Piton foi agredido ali pelo jogador do Atlético. O segurança estava defendendo o jogador do Vasco que foi agredido. O segurança do Vasco também foi agredido. Enfim, mas apesar de não concordar, eu até entendo a postura da instituição de pedir desculpa, etc e tal, botar panos quentes. Mas ele não deveria também ter deixado de falar do absurdo que foi o gol no lado do Vasco. Mas enfim, se eu for ficar reclamando aqui de tudo também, eu acabo virando chato, né? Então, não vou estender nesse assunto não, mas quero a sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Bom, ainda falando sobre a partida, vamos escutar aqui o nosso treinador, né? Rafael Paiva. Paiva falou sobre essa vitória do Vasco e falou também sobre o fato de, dessa vez, o Vasco ter conseguido segurar o resultado, né? Porque em 2 situações recentes, o Vasco consegue virar o jogo, mas leva o gol nos acréscimos, no finalzinho. Foi assim contra o Bragantino e foi assim também contra o Criciúma. Confira o que disse Rafael Paiva. A gente tem conversado muito sobre esse assunto, né? Porque se a gente pegar lá de trás, foram mais de 2 jogos que a gente sofreu gols dos 40 minutos para o final, né? E a gente internamente, entre os jogadores, a gente está tentando buscar o que está acontecendo, que a gente tem tomado esses gols, né? Acho que passa pelo mérito do adversário em alguns momentos, acho que passa por a gente recuar demais naturalmente, mas isso a gente tem total clareza que está acontecendo e a gente conversou muito sobre isso. E hoje a postura a gente já viu completamente diferente. A postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali. E o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí. Rafael Paiva também elogiou, né, o time do Vasco e falou sobre a evolução da equipe, né, que agora está olhando para a parte de cima da tabela. A gente tem tentado melhorar nosso jogo a cada jogo. É importantíssimo para a gente manter aonde a gente quer e ter a ambição de ter coisas melhores, a gente precisa melhorar o nosso jogo, né? Se a gente trouxer ali o jogo do Criciúma, também fizemos 3 gols, teve um gol impedido do David, que daí custou muito caro no final, né? Esse jogo também teve esse lance polêmico, demorou um pouco mais do que a gente gostaria ali para definir o que aconteceu, mas o que tem que ficar é que a gente está criando. A gente fez 3 gols contra o Criciúma, mas não estava impedido, hoje de novo, então a gente está evoluindo, eu acho que a construção. Eu lembro de alguns meses atrás ali, a gente estava pedindo para o time ter a bola e a gente não estava construindo da forma que o Vasco sempre construiu. Hoje em dia a gente já consegue construir mais, a gente está evoluindo, a gente tem sido um pouco mais consistente defensivamente, então acho que a gente está no caminho, muito ainda para evoluir, mas eu acho que a gente tem que enaltecer esse jogo aí, tudo que os jogadores criaram, o quanto no momento adverso eles conseguiram reagir, ter a ambição de buscar a vitória o tempo todo, a torcida empurrando. Acho que é isso que tem que ficar desse jogo de hoje. Então tá aí. Esse foi o Rafael Paiva, treinador do Vasco, que vem fazendo um excelente trabalho, né? Mudou realmente a postura do Vasco no campeonato. Bom, e para finalizar esse vídeo, vamos falar aqui sobre a contratação, né? O Vasco anunciou hoje de forma oficial o atacante chileno Jean Davi. O Vasco acertou a contratação do atacante Jean Davi Menezes, de 31 anos, junto ao Toluca do México. O chileno chega ao Gigante da Colina com vínculo até junho de 2026.
Jean chegou ao Brasil na última sexta-feira, foi aprovado nos exames e apresentado aos novos companheiros e comissão técnica no CT Moacir Barbosa. Abre aspas aqui para as primeiras declarações, para a primeira declaração do Jean como jogador do Vasco. Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fantástica. E hoje, poder defender essa camisa é um orgulho muito grande. Fecha aspas. Jean Davi Menezes iniciou a carreira no San Luis, do Chile, e depois passou pela Universidad Concepción do Chile, até ser comprado pelo León do México. Depois ele passou também pelo Toluca, clube que estava até acertar com o Vasco. Seja bem-vindo aí o atacante Jean Davi, também conhecido como Jean Menezes, vai utilizar a camisa 21 no Vasco da Gama. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.